Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, acionar sininho, vir participar da comunidade Terra Firmeza, fazer parte dos cidadãos Terra Firmeza, né? E hoje eu recomendo Netflix, um documentário muito louco, e ele vai entrar aqui na série Festivais. Ele é o Fire, com Y, Festival, que é um festival que deu tudo errado, que foi o Ja Rule. Na verdade, quem organizou isso foi um cara chamado Billy McFarland. E o Ja Rule foi o cara que entrou com o nome para poder fazer o negócio funcionar. O que aconteceu? Esse documentário está na Netflix, é muito legal, ele é muito bem editado, ele foi feito pelo Chris Smith, tá? E o que acontece? Ele saiu em 2019. Em 2017, esse Billy McFarland, ele veio com uma proposta para o Ja Rule de organizar um festival baseado no Coachella. Para quem não sabe, o Coachella virou um festival meio de playboy nos Estados Unidos. Por quê? Ele tinha a intenção de no começo trazer um pessoal de uma classe, de ser um festival mais caro e trazer todo tipo de banda que você puder imaginar para um público mais selecionado. E esse Billy McFarland, o que ele propõe? Ele propõe fazer um festival nas Bahamas, ou seja, quando você comprasse o ingresso para ir para esse festival, você ia ganhar uma passagem de avião e estadia. Então era muito caro, assim, o ingresso mais barato era coisa de tipo $10 mil, um negócio mais ou menos desse jeito. Então qual que era a ideia deles? Era levar esse festival. É muito louco quando você vê o clipe de venda. Então tá o Ja Rule com ele assim numa lancha, e eles bebendo champanhe com umas moças bonitas e tal. E você vai vendo como que vai contar a história desse Billy McFarland, de onde surge o cara. Tipo, é um cara que ele era famoso sem ser famoso, assim. Tipo, todo mundo no meio dos artistas conhecia esse cara, que ele era visto como um milionário, um cara que tinha grandes ideias, um cara das startups, e ele convence o Ja Rule a fazer isso daí. E aí ele ia ser o festival que ia ser o Coachella dos ricos. Então você ia pagar, o ingresso envolvia passagem de avião para as Bahamas, estadia numas tendas, com comida, com champanhe, um festival na praia. Aí o que ele faz? Ele aluga uma ilha nas Bahamas, ele convence a galera da cidade a trabalhar no festival. Só que nunca ninguém tinha organizado isso desse jeito. Então a gente já viu que quando o pessoal tentou organizar festivais, tipo Woodstock, Altman, dava tudo errado, né? Porque o festival, ele precisa de uma estrutura mínima para poder funcionar. E esse cara investiu muito em marketing, vídeos e falando, o cara era muito bom de papo. Só que, na verdade, ia ter assim, um line-up tipo, de gente famosa, tipo Katy Perry, trazer gente do techno, trazer banda de rock, indie, trazer só um line-up gigante assim. E o que acontece? Ele vai lá e ele faz o seguinte, ele pega uma grana e ele cria, só que ele organiza um negócio super marreta assim. Fora que no final de semana do festival, o que aconteceu? Uma puta tempestade. E quando a gente tá falando de tempestade nas Bahamas, é tempestade tropical. O negócio sai completamente do que você imaginava. E aí, quando a galera começa a chegar no Fire Festival, vai vendo que nada daquilo que foi prometido ia acontecer. Não tinha, então as instalações, ele gastou pouco do luxo que ele falou que ia ter, então tinha os colchonetes, tinha umas tendas, mas não era essa estrutura. Não tinha água, porque o lugar não tinha água potável, você dependia muito de água, os banheiros eram uma porcaria, a comida
não chegou do jeito que era para ser, então ele teve problema. Como ele não pagou o serviço de catering, catering é o serviço de você servir a comida. Então o que aconteceu? Os caras não mandaram muita coisa, ele conseguiu uma empresa de última hora, ia ser um negócio gourmet, com grandes chefes. Então tudo que ele prometeu na propaganda dele, ele não cumpriu. E ainda por cima ele não pagou o pessoal da ilha. Então um monte, e fornecedores. Então quando chegou no dia do festival, um monte de gente que tinha que prestar o serviço, falou, não, eu não vou mandar um negócio porque enquanto eu não receber. O Ja Rule sumiu, tanto que o Ja Rule deu uma sumida na cena americana por causa disso, que ele tá bem queimado lá. Esse cara pegou um jatinho, ele tava lá, é legal, é interessante, por exemplo, você ver esse documentário, porque ele é feito com as imagens que tinham antes da promoção, imagens pessoais, e aí quando você vai chegando no dia do festival, você começa a ter a imagem das pessoas desesperadas. Imagina você estar numa ilha nas Bahamas, sem água, sem comida, você pagou 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares para ficar de boas lá e não chegou nem as bandas e não chegou nem a comida, nem a água, assim. Então é interessante porque na hora que o negócio desanda, que você começa a ver as imagens de quem estava lá gravando para justamente botar na justiça isso, né? O cara nunca imaginou que ia virar um festival, um documentário depois. Mas você vai vendo o desespero das pessoas, as pessoas brigando por causa de água, aí chega uma galera e traz uma comida para ela, então o pessoal fica meio tipo um náufrago assim durante uns 2 dias, e aí vai levar um tempo para poder tirar todo mundo da ilha, e é muito doido você ver o pessoal chegando, pegando um avião, desembarcando lá, e o lugar é realmente muito lindo, mas aí começa a chover, começa a vir a tempestade, começa a sair tudo do prumo e no final não teve o festival. As pessoas tiveram que voltar, aí criaram uma ajuda. O pessoal da ilha até hoje não recebeu, tem um monte de gente que até hoje não recebeu nada dele. O Ja Rule, ele era um nome que, tipo, ele era um testa de ferro. Mas o cara que organizou, que é o McFarlane, o Billy McFarland, ele também dá umas desculpas furadas, ele está sendo processado até hoje, mas meio que... O pessoal fala muito dos Estados Unidos, não, lá lei, não sei o que. E não é, tá? Porque no final ele enganou um monte de gente, ele vai responder um processo lá e tal, mas ele está no mercado de novo, fazendo com as startups dele, fazendo as coisas que ele sempre faz. É óbvio que ele não vai mais tentar, por enquanto, dar um passo tão grande quanto ele deu em relação ao Fire Festival, porque ficou muito feio, ele ficou queimado, e o documentário veio. É interessante, esses documentários que aparecem na Netflix, muitas vezes eles vêm no sentido de mostrar para as pessoas tomar cuidado com essas pessoas. Já que a lei, no fundo, não vai resolver nada contra eles, pelo menos você ter o exposed dessa pessoa, ter essa pessoa exposta para que você talvez não seja uma próxima vítima dela. Como eu falei do veganismo lá, da rainha do veganismo. Então é muito interessante, é desesperador em alguns momentos. Eu fico imaginando algumas pessoas olhando e falando, seus playboys, vocês queriam um festival só pra vocês, só pra se separar do povão, ó o que deu. Então tem um pouco de tom de vingança, quando no documentário aparece a galera comentando, porque é muito doido. E o que aconteceu? Esse fracasso, ele aconteceu nessa era digital nossa. Então imagina o Woodstock dando errado e a galera falando, porque o Woodstock deu errado. Ele foi um sucesso, mas a história verdadeira do Woodstock, quando você assiste o filme Woodstock de 3 horas lá e meia, você vê que deu tudo errado lá e tem uma galera desesperada. Então, só que você só foi ver isso no filme do Woodstock, depois que se comentaram dos shows e tal. Então você meio que equilibrou essa imagem. O que aconteceu no Fire Festival? Imagina o Altamont que eu falei aqui, que é aquele do Rolling Stones com os Hell Angels, imagina aquilo saindo do eixo, briga, gente sendo esfaqueada, os Hell Angels batendo a galera e a galera filmando e postando.
Então, o que aconteceu com o Fire Festival é que ao vivo e pelas redes sociais, as pessoas foram vendo o desarranjo dele. E foi justamente isso que fez com que os artistas não fossem para lá. Teve o lance da tempestade, teve o lance da má organização, mas também o lance de já as pessoas postando que estava tudo errado. Então, os artistas acabaram não indo para lá. Muito interessante, eu recomendo Fire Festival na Netflix. Vamos dar uma olhadinha no poema de hoje. Opa! A Era da Mentira. E é legal, assim, esse lance de como que os caras venderam o negócio com a mentira. Meu, é muito doido o lance do Fire Festival, porque é bem esse fenômeno da rede social. Do mesmo jeito que a rede social, ela serviu para alertar as pessoas para não irem para lá, estarem atentas ao que estava acontecendo e ajudou a diminuir o prejuízo do que seria isso para outras pessoas, foi a hype que foi criada em torno disso. Então, quando é legal você ver no documentário os caras vendendo o festival assim, com as moças na praia, e lancha, experiência, não sei o quê, e a galera achando que ia lá ficar bem louca, encher a cabeça de mole, tomar champanhe, umas mimosas e ficar, curtir um som, e não foi nada disso. E no constante e incessante processo evolutivo e concomitantemente destrutivo dessa tal raça autoproclamada superior, a ratificarem a passagem da chamada era digital, com tantas mentiras acerca de si e ao seu redor, e não quer dizer que já não o fizesse antes, mas agora, aos olhares de todos e as pontas dos indicadores a apontarem aos opositores, verdades escolhidas cegamente, que não correspondem à realidade. Mas o que é a verdade? Hoje em dia, com absoluta certeza, senão a mentira por detrás de uma máscara. E assim seguimos, triunfantemente melancólicos, rumo ao obscurantismo do que poderia ter sido o apogeu de uma história um dia esquecida. Uma coisa que eu acho legal nessa mentira da rede social é que a verdade ela tem ciclos. E ao mesmo tempo que é legal, isso é perigoso. Então, ele não falou isso. Vocês entenderam errado. O cancelamento, vocês querem me cancelar. E a pessoa se reinventa. Às vezes você fica igual que eu falei em outro vídeo, stuck in a moment, como tem aquele vídeo do YouTube lá que fala música. O cara que errou, sei lá, o cara que perdeu, o Baggio que perdeu o pênalti até hoje tá lá naquele pênalti sendo chutado para fora, assim, na Copa do Mundo de 94. Mas na maioria das vezes ela permite você se reinventar. E a memória das pessoas está cada vez mais curta. Nós estamos cada vez consumindo as coisas mais rápido e passando para trás e ocupando essa memória com outra coisa. É interessante isso. A gente cada vez tem mais informação, mas não quer dizer que a gente está retendo mais informação. A gente está trocando uma informação nova por outra. Desculpa. Diz aí, você já assistiu essa história? Você conhece... Nossa, agora o coraçãozinho aqui foi longe. Você conhece esse documentário? Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal. Vou encerrar por aqui porque tá difícil. E eu vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau. Eu parei, nem o vídeo, que é o vídeo que eu fique aqui morrendo na frente de vocês.